amigos do canal Estudos Espíritas, por Angélica e Ricardo. Espero encontrá-los bem, com saúde e animados para um novo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje veremos o capítulo 10, dos itens 9 a 13, que abrange dois temas: o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não ser julgados. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior entendimento para as palavras do Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes a trave do vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos itens 3 a 5. Vamos ao livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo do Amor, onde Adenauer Novaes nos fala sobre a autopercepção. A vida nos convida a olharmos para fora. O mundo é o cenário no qual o espírito projeta sua interioridade e realiza sua designação pessoal. Sem o mundo externo, não é possível enxergar-se em sua totalidade, pois graças à matéria, o espírito se torna consciente de sua unidade egóica. A consciência, forjada pelas associações que é capaz de realizar, é o palco de geração do ego, legítimo representante do espírito. Natural que enxerguemos a vida, de um lado, maximizando o que se passa ao nosso redor, nas configurações e objetos externos. De outro, minimizando o que se passa no nosso íntimo. Projetamos inconscientemente os aspectos de nossa personalidade no outro, que nos serve de espelho, sem nos darmos conta que esse processo deve ser eliminado para que alcancemos a legítima fraternidade. A fala de Jesus demonstra sabedoria psicológica, convidando o ser humano à percepção que lhe é sombra na personalidade. A autopercepção é uma tarefa difícil de ser realizada, pois requer maturidade, desprendimento de velhos conceitos a respeito de si mesmo. Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo Cisco e a Trave, fala que os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Permitem que elas venham à tona e, como elas estão lhe mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre as nossas necessidades ou desejos. A partir disso, então, agir com o nosso livre-arbítrio, executando ou não conforme a nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar, de integrar emoções
determinará nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas de nossa existência. Emoções são muito importantes. Através delas, nos individualizamos, nos diferenciamos uns dos outros. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo ou de uma situação prazerosa, seja na frustração, em uma situação onde observamos uma meta perdida. Podemos pensar igual aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim, considerando as emoções, não são nem certas nem erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, não investigando sua origem em nós, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros. Além de que seremos seres psicologicamente claudicantes por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. Às vezes, tentamos fazer as nossas emoções desaparecer, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança, decisão de nossa parte, e muitas vezes seríamos colocados face a face com as verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. Assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas sim dos outros. Na indagação, ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso, Jesus reconheceria a universalidade desse processo psicológico, a projeção. E como sempre, asseverava a necessidade da busca de si mesmo para não transferirmos os nossos traços de personalidades desconhecidos, seria a sombra, as coisas, as situações, aos outros. O Mestre nos inspirava ao mergulho da nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos contato imprescindível com as nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. O orgulho é a catarata que tolda a visão. Certamente nos deixa um desconhecimento de nós mesmos. E isso significa que olhamos mais para o que acontece fora de nós e mesmo assim ainda ficamos sem bases para direcionar e discernir aquilo que identificamos no outro, segundo os nossos conceitos, os nossos padrões e o nosso sentimento. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as nossas ações. Adenauer Novaes, no que diz respeito ao orgulho, fala que ele sempre foi um entrave ao crescimento e desenvolvimento da personalidade. Sentir-se mais importante do que o outro e querer mostrar-lhe supremacia é a atitude comum dos que ainda não aperceberam do valor da humildade. Toda tentativa de superioridade, explícita ou não, enevoa a alma, dificultando seu entendimento nas configurações em que se envolve. Aprender e crescer requer humildade interior, independente das hierarquias funcionais e necessárias dos vários cometimentos que a vida nos impõe. De qualquer maneira, sentir e tratar o outro como a si mesmo consideraria é meio que facilita o processo de desenvolvimento espiritual.
olhar para o outro e tentar senti-lo em sua melhor forma, pois todos nós temos o nosso lado bom. Podemos ainda esquecer o seu lado negativo, que não cabe a nenhum de nós analisar por não termos competência para tal. Jesus nos ensina: atirai a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Estava aí o Mestre, indiscutivelmente dizendo da nossa incompetência em julgar o outro. Adenauer Novaes nos diz que o julgamento é um juízo de valor oriundo da natural comparação que se faz entre objetos, pessoas ou entre configurações da realidade. A mente humana trabalha associando conteúdos, comparando o resultado com o que o ego percebe. Não julgar pode ser entendido como um convite ao respeito à intimidade do outro, bem como à ausculta da alma. Não julgar soa como um lembrete aos perigos do orgulho que dificulta a comunicação e a conexão entre as pessoas, tornando-as egoístas e preconceituosas. O exercício de não julgar se inicia com a consciência de si mesmo como espírito imortal, tal como o outro, com quem contracena e evolui, na busca pela felicidade pessoal e coletiva. O Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, lei da liberdade, nos diz os Espíritos que nós fazemos os hipócritas porque não aceitamos a forma de pensar. Ou seja, quando alguém percebe que não aceitamos a forma com que ele pensa, não se mostra como é. No entanto, prosseguem os Espíritos dizendo que todo ser é livre para pensar. Imagine que se Deus deu ao homem a liberdade de pensar, quem somos nós para aceitar ou não o que o outro pensa? E por que nós recorremos a essa pergunta? Justamente porque no item 9, que estamos estudando, Jesus conclui a abordagem evangélica dizendo: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e então vereis como podeis tirar a palha do olho do vosso irmão. Eis aí a grande direção que o Mestre nos dá, nos convidando a cuidar primeiro de nós mesmos, no sentido de trabalhar os nossos defeitos. Shah Ahmed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo Tua Medida, comenta: julgar é uma ação diferente de julgar a criatura. E cita Paulo de Tarso: é indiscutível o homem, quem quer que seja, que se arvora em juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo para si com o seu julgamento. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam com o seu mundo mental, ou mesmo antipatizam a sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da vida deverá navegar. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, comenta no capítulo Julgamentos que toda vez que um indivíduo, descredenciado ilegalmente, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz.
desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra à crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes ao ato. Quase sempre perverso de medir a conduta de outrem com recursos que nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Analisá-lo é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática do outrem, embora ignore várias causas difíceis de serem identificadas, porque específicas, mantendo um comportamento, por sua vez, mais danoso, mais credor de correção e censura, do que aquele que o seu próximo pretende punir. O julgamento legal tem raízes nas conquistas da ética e do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo haja sido seu crime, a fim de não lhe pare em rudeza e primitivismo os seus julgadores. O julgamento, porém, que, insensato, arbitrário ou destinado, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do fardo, ferindo a outra, é covarde e cruel. A análise do erro é sempre impostergável. Analisar, para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição do ser psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico e de discernimento proceda a julgamento, examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensa estar defendendo. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação, que exigiria castigo, mas solidariedade e autoprecaução para não se incidir no mesmo erro. Por isso, vamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, pela nossa comunidade. Vamos vibrar pelos hospitais, pelo pessoal envolvido como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, para que sejam bem instruídos e amparados na tarefa de ajudar aos pacientes e seus familiares. Vamos vibrar pelos abrigos, presídios e locais onde haja guerra e desequilíbrio. Vamos vibrar pelos vários templos de oração, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aqueles locais onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer ao Mestre Jesus que nos deixou o seu Evangelho de luz e de amor como nosso roteiro de vida e caminho para atingir a plenitude. Vamos agradecer ao Pai Maior
por providenciar tudo para o nosso crescimento interior e evolução do nosso espírito. Quero agradecer a você por nos acompanhar nesse estudo, desejando muita paz.